Antes de passar a palavra, né, à representante da Casa de Cultura, eu queria dar as boas-vindas a uma série de terapeutas que estão começando aqui conosco, assim como também, né, receber de volta uma série de terapeutas antigos que estão voltando. Então, para que as pessoas conheçam, não sei se todos estão presentes, mas Laila Berman dos Santos, Vitória Barbará Garrido. Fica de pé para isso. Lourdes Fátima de Almeida Trindade. Também não está. Ludmila Kernovski de Santana. Também não. Carolina Mani Buoro. Celina Cantidiano de Miranda. Agora, voltaram Luísa Escher Furtado, Célia Lodi, Luli, Ocaiúva Cunha, que voltou como co-coordenadora. Voltei. Bom filho a casa torna, né? Como Eduardo Peion também, que voltou como co-coordenador, mas ele viria, mas estava na fila de espera e não pôde vir, e a gente estava cheio de pessoas. Ana Cristina Engstrom também está voltando, além de mais duas pessoas que entraram agora nesses últimos dias. Márcia Lengruber. Olá. E Incheli Tavares Gavião. E como é uma aula inaugural, dá também boas-vindas a alguém que há 2 anos atrás deu a aula inaugural, o Roberto Couto. Foi ano passado, né? Foi ano passado? Foi ano passado. Ano passado. Foi sim, gente. Foi passado? Foi há 2 anos, não foi? Foi ano passado, um ano. E vocês estão inaugurando? Ano passado foi inaugurado. Não, acho que foi 2 anos atrás. Eu não sei. Bom, eu vou apresentar um personagem que não precisa de apresentação. Todo mundo conhece, ama de paixão, eu sei. Então, eu conheci o Benilton quando ainda estava fazendo a formação e eu fiz parte, num período pequeno, do grupo de estudos que ele tinha com as minhas colegas. Pois é, e dura até hoje. Eu não sei se você lembra de mim naquela época, né? E aí eu tentei convidar ele para vir aqui muitas vezes, mas nunca combinava o horário, nunca combinava a data, era sempre muito difícil. E, enfim, dessa vez tive sucesso com a ajuda da minha querida amiga Célia Torres, que intermediou o nosso contato e é quem agradeço muitíssimo. Ficamos muito felizes de podermos ter sua presença entre nós e espero sinceramente que haja oportunidade que esse encontro possa ser repetido muitas outras vezes. Para aqueles que ainda não conhecem, Dr. Benilton Bezerra Júnior é psicanalista do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, CPRJ, e professor do Instituto de Medicina Social da UERJ. Vocês. Benilton. Obrigado. Vocês, nem todo mundo consegue. Será que se eu falar em pé melhor, não? Você sentado é mais alto que muita gente Bom, tem um negócio da gravação aí também, talvez seja... Bom, o tema da nossa conversa, eu espero que isso seja de fato uma conversa. Como é uma aula inaugural, eu gostaria que a gente pudesse ter uma espécie de, sei lá, mini workshop inaugural. Que a gente possa conversar, depois que eu terminar aqui a exposição de tópicos que eu acho particularmente muito interessantes, que lá no nosso grupo a gente vem discutindo, e que eu tenho a convicção de que é importante para qualquer pessoa que milite ou que adentre o campo
psi, e sobretudo o campo das práticas psi, que diz respeito a esse tópico, o tema de vocês, o tempo e o ato, e essa ideia do determinismo e liberdade na vida psíquica. Bom, eu vou tentar falar, deixando um tempo. Nós temos um deadline aqui de tempo, não? Por causa do prédio, não. Mas a gente combinou uma hora e meia, né? Uma hora e meia. Isso, tudo bem, vamos nos ater a isso. Bom, em 1983, um psicólogo americano chamado Benjamin Libet fez um experimento que se tornou muito famoso. Ainda hoje é um experimento, 40 e tantos anos depois, muito recorrentemente debatido no campo, tanto no campo das neurociências quanto no campo das ciências humanas que dialogam com as neurociências. É o chamado experimento Libet. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ter a descrição minuciosa do experimento e o debate em torno dele. O que esse experimento fez? Ele, muito simples, na época não existiam exames de imagem cerebral, praticamente havia apenas o exame eletroencefalográfico, que media a atividade cerebral vinculada a ações simples, motoras, por exemplo. E o experimento consistia no seguinte: a ideia do Benjamin Libet era saber, no fundo, se existe ou não livre-arbítrio, independentemente de determinações naturais. Então o experimento consistia em pedir que os sujeitos, diante de um quadro, decidissem apertar um botão com o dedo direito ou com o dedo esquerdo, e que comunicassem o momento da decisão. Não vou me deter nos detalhes do experimento, mas a conclusão. O que o experimento mostrou é que milissegundos antes da tomada de consciência do sujeito de que ele iria apertar o botão direito, o eletroencefalograma já indicava a ação que ele ia fazer. Então, quando eu vou apertar o direito, o cérebro já estava organizando-se para que eu apertasse o direito, com o dedo direito. A conclusão a que Libet chegou é que a consciência que nós temos das nossas escolhas são uma espécie de ilusão do eu, uma ilusão consciente, pragmaticamente necessária à vida, mas do ponto de vista ontológico e epistemológico, tendo como consequência a afirmação que ele fez de que livre-arbítrio não existe. Quem decide não é o sujeito, quem decide é uma instância que lhe é exterior. No caso dele, o cérebro. Esse estudo foi muito criticado, nós vamos voltar a ele, mas ele foi, digamos assim, tornado mais complexo. Em 2011, um pesquisador chamado Stephen Bolt e sua equipe realizaram exames já com ressonância magnética em 12 voluntários e fizeram a mesma coisa, apertar o botão direito e o botão esquerdo. Com a ressonância magnética, com muito mais acuidade, eles chegaram à conclusão de que podiam prever qual seria a decisão tomada pelos voluntários 7 segundos antes que o sujeito indicasse é o direito. 7 segundos antes, o cérebro já tinha decidido aquilo que o sujeito, só 7 segundos depois, achava que estava decidindo, apenas estava dando uma justificativa para uma decisão que não tinha sido ele que tinha tomado. Conclusão, novamente, é o cérebro quem toma as decisões, o eu, a consciência, o sujeito, na verdade, são uma forma de falar psicológica, uma forma de falar necessária para a vida social. Há um outro famoso pesquisador que alguns de vocês conhecem, Steven Pinker, que chegou a dizer: o livre-arbítrio é uma idealização que torna possível o jogo da ética. Por que torna o jogo da ética possível? Porque sem a ideia de que nós somos livres, nós não podemos ter a noção de responsabilidade. Se eu não julgar que alguém é livre na hora que decide alguma coisa, eu não posso imputá-lo moralmente de nada, porque ele é determinado por uma razão, por uma causa que lhe é exterior. Então, toda a vida social, toda a vida psíquica, toda a interação humana, de alguma maneira depende dessa ideia de que o sujeito pode ser responsável. Por isso, esse experimento e esses demais, eles colocam uma grande interrogação
com ressonâncias ontológicas, o que é o sujeito, por exemplo, o que é a consciência, o que é a liberdade, o que é a causa, com consequências epistemológicas, como é que a gente sabe que temos liberdade, ou como é que a gente prova que não temos, e evidentemente com as consequências éticas que derivam de dizer que os seres humanos são totalmente determinados, ou não, os seres humanos são determinados, mas também são autônomos e, portanto, são responsáveis pelo que fazem. Essa questão, digamos assim, ela se torna muito mais aguda, é claro, a partir do mundo moderno. Por que a partir do mundo moderno? Porque até o mundo moderno se constituir, a ideia de que os seres humanos são indivíduos dotados de razão e, portanto, capazes de ter o juízo necessário para decidir uma coisa ou outra, que são responsáveis pelo destino provocado pelas suas ações, essa ideia ela era muito rarefeita. Pensem, por exemplo, nos grandes mitos e nas tragédias gregas. Pensem no Édipo, por exemplo. Édipo é responsável por ter matado seu pai e ter ido para a cama com sua mãe. O que o mito antecipava se cumpriu. Édipo seguia um destino traçado por uma instância totalmente superior a ele. Por mais ele soube do destino e ainda procurou enganá-lo só para encontrá-lo inexoravelmente. Então, até o mundo moderno, há uma instância que governa os destinos humanos. Mesmo hoje, em culturas que são, não pré-modernas, porque nós vivemos num mundo que é esse de hoje, mas culturas em que esse aspecto da pré-modernidade, ou seja, o homem não é a medida de todas as coisas, o indivíduo não é o valor central, há uma totalidade simbólica ou material, a natureza ou a cultura, o mito, a religião, etc. É isso que determina o que nós somos. Esse tipo de pensamento ainda existe. Né? Existe nas sociedades etnológicas, existe também em sociedades muito mais hierárquicas. Pensem no exemplo da Índia, em que, embora não haja mais oficialmente castas, etc., mas a pregnância do hinduísmo é tamanha que a ideia de que você pertence a uma casta e, portanto, você tem certos traços e tem um certo destino, ainda é muito impregnada em boa parte da população. E vocês veem que disso decorrem problemas que até hoje a democracia indiana não conseguiu contornar. Para nós, isso tem, eu acho, uma particular importância, porque com a modernidade se inaugura essa ideia, ao mesmo tempo, pensem no iluminismo, na ciência moderna, Descartes, Bacon, no século XVII, para não falar do século XVIII, com os iluministas modernos que desencantaram o mundo, tornaram o ser humano um ser de razão e, portanto, dono do seu destino. Inventou-se o individualismo. Martinho Lutero, a fé não é uma coisa que o indivíduo possa delegar à instituição religiosa. O cisma de Lutero foi dizer que todo indivíduo é responsável pela sua relação com Deus. É isso que torna a cultura do individualismo tão pregnante. E se no século XVIII, como diz Georg Simmel, nós temos o individualismo da igualdade, todos são iguais, é a primeira vez na história da humanidade em que isso é dito de forma pública e assumida politicamente. São Paulo, né, o fundador do cristianismo, já tinha dito isso no século I, mas isso era, digamos, uma ideologia cristã. É apenas no século XVIII que se circula essa ideia de que somos todos iguais. No século XIX, Simmel diz, nós temos o individualismo da singularidade, porque os românticos dizem somos iguais, mas somos todos diferentes. Então, é a modernidade que cria essa tensão entre somos seres de natureza, porque Deus agora não explica o mundo, somos seres de natureza, e eu acho que Freud é um herdeiro disso. Para Freud, nós somos seres naturais. Freud era um naturalista. Ele foi educado no fisicalismo do século XIX. Né? Ele não acreditava, como ele dizia em Fliess, numa psicologia suspensa no ar. Ele diz isso numa carta a Fliess. Ele queria encontrar uma psicologia que explicasse como é que nós, seres naturais, podemos ao mesmo tempo ser seres de natureza e, portanto, determinados pelas regras e pelas leis da natureza e, ao mesmo tempo, contrariando toda a ordem natural, nós temos essa coisa estranha e maravilhosa e terrível que é
a subjetividade humana capaz de uma autonomia que faz com que a gente faça poesia, arte, vá à lua, invente a internet, produza o holocausto, produza a tortura, goze com o sofrimento moral e físico do outro. Isso tudo que não se encontra no resto da natureza. Tudo isso é fruto da experiência humana e fruto dessa divisão que nos constitui, ao mesmo tempo naturais e determinados, ao mesmo tempo livres a ponto de inventar coisas que a natureza não colocou na nossa frente, livres para, inclusive, agirmos contrariamente à natureza. E eu vou voltar isso a um ponto depois, mas esse é talvez o fulcro da noção de pulsão de morte, e é o mais escandaloso da ideia de pulsão de morte freudiana. Não é tanto uma noção biológica, mas uma noção de cunho filosófico, que aponta para este fato, que eu acho que nenhum de nós vai negar. Nós somos o único ser vivo que a gente conheça, pode ser que por aí, daqui a 100 anos a gente encontre, somos o único ser vivo capaz de funcionar contrariamente àquilo que nos constitui a ordem vital. Nos suicidamos, temos gozo com o sofrimento do outro, esse tipo de coisa, fazemos poesia, Fernando Pessoa, etc. Então, agora, qual é a questão que o Benjamin Libet e seus seguidores nos colocam? É que nós temos que encontrar, do ponto de vista conceitual, uma maneira de pensar como é possível combinar determinismo e liberdade. Essa é a configuração do problema, que a gente precisa responder, porque sem liberdade não há responsabilidade, não há moralidade, não há seres éticos, né, morais. Então, diante desse problema do determinismo da liberdade, eu vou simplificar bastante, quase caricaturar, mas para a gente ir acompanhando todo mundo no mesmo passo. A gente pode ter 3 atitudes, a gente, que eu digo os humanos, então vocês podem facilmente encontrar quem representa essas posições. A primeira posição é aquela que insiste na ideia de que nós somos seres determinados. Benjamin Libet é um campeão. Não só ele. Muitos dos cientistas que hoje são influentes no pensamento, não só na ciência, mas na cultura, são fisicalistas, reducionistas, deterministas. Dou um exemplo, Francis Crick, que foi um dos dois, Francis Crick e James Watson, que descobriram a dupla hélice do DNA. Ele depois enveredou para a neurociência e escreveu um livro chamado The Astonishing Hypothesis, a hipótese impressionante, em que ele diz, na primeira página, ele diz, eu vou quase repetir de cor, você, suas alegrias, seu sentimento de identidade, suas paixões, tudo isso não passa o funcionamento dos seus neurônios. Você, como diria Alice do País das Maravilhas, não passa de um pacote de neurônios. Tudo que você pensa que é o eu, o self, o sujeito, na verdade é o cérebro funcionando. O casal Churchland, Paul e Patricia, que são eminentes, todo mundo que estuda filosofia da mente e neurociências conhece, dizem a mesma coisa. Não existe a paixão, não existe o self como desde que nos entendemos como gente nós tematizamos. O self como tal não existe. O que existe são cérebros funcionando, produzindo a ilusão de um self, a ilusão de um eu, que na verdade não tem efeito causal nenhum. Essa posição reducionista, ela está fortemente influente hoje em dia na psiquiatria, por exemplo. Para quem transtornos mentais, na verdade, são um nome errado para o que é, na verdade, transtorno cerebral. É, de certa maneira, uma espécie de abolição da psicopatologia que, a rigor, não agora, mas no futuro, se transformará numa espécie de neurologia do comportamento, ou uma neurociência do comportamento. Porque quando você começa a encontrar argumentos teóricos para dizer, como o Libet sugere, não, esse negócio de self é apenas uma ilusão necessária enquanto a gente é ignorante o suficiente para não explicar. No dia que nós tivermos, botem mais 100 anos de desenvolvimento de neurociências, você vai fazer e vai descobrir exatamente no que a Célia está pensando agora, fingindo que está me escutando, mas está pensando no que vai comprar na feira amanhã, etc. Célia, presta atenção em mim. É possível que isso aconteça? É. Eu acho que não há problema nenhum a gente imaginar isso. A questão retorna, no entanto, porque para nós é crucial. Por que é crucial? Porque nós não podemos
ser terapeutas, não podemos ser psicanalistas, muito menos se a gente abre mão da ideia de enfatizar a importância inelutável, incontornável da noção de sujeito. Agora, como é que a gente faz isso? Não dialogando entre nós, que é fácil, todo mundo aqui concorda. Não dialogando com psicólogos cognitivos, com Gestalt, etc. e tal. Como é que a gente dialoga? Falando com Francis Crick, falando com Patricia Churchland, falando com os psiquiatras que dizem, dão uma risadinha, dizem, quer conversar? Vamos conversar com os terapeutas aí. Mas ele tem no íntimo a convicção de que quem está tratando do problema dele é ele, psiquiatra, porque está mirando o cérebro. Bom, é evidente que há um problema, há uma objeção intuitiva, inevitável, que é, por mais que você tenha hoje elementos como esse, faz uma ressonância magnética, 7 segundos antes de você perceber que está decidindo, o cérebro já decidiu. Né? Apesar disso, a gente tem a intuição de que nós não somos completamente determinados a ponto de não termos escolha. Tem até um professor que, de maneira meio galhofeira, dizia para os alunos o seguinte, vocês podem fazer um experimento. Se alguém duvidar da ideia de que o ser humano é livre, se alguém na sua frente disser, não, todos somos determinados e, portanto, não temos responsabilidade, você começa a encher ele de porrada. Começa a bater nele até dizer, para que isso? Ele diz, não, mas eu não sou responsável, eu sou determinado, eu não posso fazer nada. Ele vai se convencer de que, de fato, você fez aquilo podendo fazer outra coisa. Ou seja, a escolha é possível. Ainda assim, resta o mistério. Como é que a gente combina a ideia de determinismo e de liberdade? Porque seres não humanos são, basicamente, determinados. Determinados por aquilo que é da sua natureza ou da sua função, se são objetos, da sua natureza, se são animais. Ratos, cachorros, orangotangos, são todos determinados. Quanto mais perto vai chegando da espécie humana, mais essa determinação começa a tremelicar. E a gente começa a ver alguma coisa aparecendo. Essa alguma coisa aparecendo tem a ver com a complexificação da mente. E evidentemente que a complicação da mente dá um salto ontológico enorme quando, com o advento da linguagem, com o mergulho na linguagem, aparece isso que a gente chama de sujeito. Por isso, um bebê, ele é muito mais determinado do que uma criança que já está falando eu quero você, que já tem uma consciência, já mente, já sabe que é um eu diante de outros eus. Esse já é uma criança que está aprendendo o exercício da liberdade. Né? Um demente, quando perde essa função de eu, também deixa de ser livre, passa a ser determinado. Então, essa é a posição determinística. Então, o mundo natural é o mundo que existe. Não há mundo sobrenatural. Concordamos com isso? Vamos dizer que sim. Pode ser que alguns aqui não. Vamos conversar sobre isso depois. Não, eu acho perfeitamente legítimo. Perfeitamente legítimo. Há muita gente muito séria, muito forte, mesmo na filosofia, que nega essa afirmação que eu fiz. Só existe o mundo natural. O resto é fantasia, ilusão, bruxaria, tá. Quem quiser acreditar, por razões estéticas, pragmáticas, mas do ponto de vista científico, não há nada que esteja fora da natureza. Tudo que está dentro da natureza, vejam o raciocínio, tudo que está dentro da natureza é governado pelas leis naturais. Os seres humanos são seres de natureza, não somos anjos, somos seres naturais. Portanto, todos somos determinados pelas leis naturais. São axiomas. Né? Bom, o que diz a posição contrária, tradicionalmente? Diz, não, existe uma diferença muito grande entre a experiência humana e as outras experiências dos outros seres vivos. Os seres humanos, eles são, por conta da linguagem, por conta, você pode usar vários argumentos, por conta da alma que é dada pelo Criador, não importa como, seres humanos têm uma esfera, segundo Descartes, a res cogitans, que nada tem a ver com a res extensa, né? Vocês sabem, aquele dualismo cartesiano supõe isso, nós somos matéria, o res extensa é tudo que existe no espaço, nós somos matéria, mas não somos só a matéria, materialidade. Nós somos res cogitans. E a res cogitans, o pensamento, ele não tem lugar no espaço. É verdade. Mas para Descartes, isso significava a existência de uma outra coisa, de um outro espaço ontológico, que é o espaço que não tem materialidade.
Daí esse dualismo ser hoje uma posição que hoje em dia muito pouca gente defende, porque você tem que admitir que existe o mundo natural e existe uma outra coisa que não está regida pelo mundo natural. Então, os que defendem a liberdade, vou dar um exemplo, Sartre. Sartre e todos os existencialistas, todos os antropólogos culturalistas e muitos psicanalistas nos anos 50, 60 defendiam a mesma posição. A subjetividade humana é uma esfera que não é determinada pela ordem natural. Ao contrário, a experiência humana, ela se caracteriza justamente por ser externa ao campo das determinações. Então a gente se acostumou a construir, desde o final do século XIX, uma divisão entre natureza e cultura, determinismo, liberdade, leis causais e motivações, razões. De um lado, o determinismo absoluto da natureza, de outro lado, a esfera humana livre dessa determinação. Bom, essa posição tem um problema, uma objeção também quase imediata. É você perguntar, bom, mas de onde surge, como emerge, onde está a fonte dessa liberdade? Se você é um dualista, é fácil de explicar. Responde que nem Descartes. Não, isso é uma res cogitans. Se eu sou um religioso, eu posso dizer, não, isso é o espírito divino. Isso é a alma, isso é energia sutil, isso é seja lá o que for. Varia o vocabulário conforme a religião. Isso não tem nada a ver com a natureza. Mas, digamos, a maioria de nós aqui, que somos naturalistas e que não, pelo menos para esses assuntos, não recorremos a hipóteses sobrenaturais, essa pergunta fica insistindo. Mas de onde vem essa potência livre? Se ela está fora da natureza, de onde vem? Se está na natureza, como é possível algo que é da natureza e não está determinada pelas leis naturais? Esse aqui é um dilema, não é fácil resolver isso. Bom, entre uns e outros emergem as tentativas de compatibilização. A psicanálise, eu acho, entra nesse viés. Qual é o viés? O de reconhecer, na verdade, que nós somos seres de natureza, portanto nós somos seres causados. Se você tem um hipotiroidismo, isso vai afetar a sua experiência do mundo. Você vai poder ter uma depressão gravíssima e se o médico errar, se não for para o médico e for para um psicanalista desavisado, vai ficar 10 anos fazendo análise para entender as motivações inconscientes da sua depressão, quando na verdade um pouquinho de hormônio tireoidiano resolve o problema. Isso já aconteceu, eu já vi pessoas vivendo isso. Então, nós somos seres naturais. Exemplo mais simples, vamos ali no Bar Lagoa, tomamos um Steinheger com 2 chopps e essa materialidade do álcool, que é uma molécula, vai fazer a gente ficar muito mais interessante, muito mais alegre. A vida, o mundo, tudo vai ficar mais interessante. Então, é claro que nós somos determinados. Não só por coisas físicas, como o álcool, porque também aí a coisa humana, e não só humana, quanto mais perto da gente, isso é verdade, símbolos, palavras, sons, ruídos ou traços, palavras que carregam significação, alteram estados materiais. Porque se eu começar aqui a falar desordenadamente e eu der a impressão que eu estou entrando aqui numa espécie de confusão mental, isso vai afetar o comportamento de vocês. Isso para não falar, se eu começar a xingar aqui o Instituto Freud, seja lá o que for, é claro que eu vou mexer na noradrenalina, na adrenalina que circula no sangue de vocês. Todo mundo sabe disso. Muita gente é expert em dizer uma coisa bem suave, bem tranquila, e com isso tornar a pessoa um furacão de emoções. Por quê? Quando ela faz isso, ela atinge a mente, porque atinge também aquilo que subjaz a mente, que é o nosso organismo. Então, nós somos seres naturais. Mas, ao mesmo tempo, e esse é um traço que a gente não pode abrir mão, é um desafio que a gente tem que tematizar o tempo todo, nós temos que enfatizar a ideia de que a subjetividade humana, ela é, pelo menos, relativamente autônoma. Mas esse relativamente já faz a gente fazer tudo isso que eu disse antes. Nós somos, ao mesmo tempo, determinados e livres. Não é fácil a gente fazer essa equação. Muito do século XX foi tomado no campo do imaginário teórico pela ideia de determinação. Por exemplo, se vocês pensarem em todo o legado, pelo menos o legado vulgar do marxismo no século XX, e ele foi responsável por muitos dos grandes movimentos sociais, políticos, históricos do século XX, ele não falava de uma determinação natural, como Francis Crick ou Benjamin Libet,
mas falava de uma determinação social. Então, os seres humanos, o comportamento, os sentimentos, as emoções, as identidades, as patologias determinadas, em última instância, pela posição de classe, por exemplo, e pela ideologia, etc. Não importa o vocabulário. Esse que eu estou querendo insistir com vocês. É a modo de pensar determinista radicalmente, e aí tanto faz ser um neurobiólogo quanto ser um sociólogo. Ambos podem pensar deterministicamente. Isso foi muito frequente. E, bom, essa combinação é espinhosa, porque, veja, eu vou pegar o exemplo de Freud, que eu tirei aqui da psicopatologia da vida cotidiana. Vou ler Freud aqui. Nada na mente é arbitrário ou indeterminado. É forte. Nada na mente é arbitrário ou indeterminado. Muitas pessoas, como sabemos, contestam a suposição de um determinismo psíquico completo, recorrendo a um sentimento especial de convicção de que existe um livre-arbítrio. Esse sentimento de convicção existe e não cede nem diante da crença do determinismo. Quer dizer, você pode acreditar no determinismo, vai ter o sentimento de que você é livre para decidir isso ou aquilo. Como todo sentimento normal, deve ter algo que o justifique. Pelo que pude observar, porém, ele não se manifesta nas grandes e importantes decisões da vontade. De acordo com nossas análises, não é preciso contestar o direito do sentimento de convicção de que existe um livre-arbítrio. Se levarmos em conta a distinção entre motivação consciente e inconsciente, nosso sentimento de convicção nos informa que a motivação consciente não abarca todas as nossas decisões motoras. Parece uma resposta, antes do tempo, a Libet, né? Como se ele estivesse dizendo, o problema do Libet é simplesmente, ele não trabalha com a noção de inconsciente. Ele reduz a vida psíquica à ação consciente. Quando, na verdade, eu posso perfeitamente dizer que o que o eletroencefalógrafo registrou é a escolha inconsciente. Mas isso é uma linha de raciocínio. Bom, mas concluindo Freud, aquilo que de um lado liberta, recebe sua motivação do outro lado do inconsciente. E desta maneira, conclusão, a determinação na esfera psíquica, ainda assim, realiza-se sem qualquer lacuna. Ou seja, nesse trecho aqui, Freud é um determinista estrito, né? Ele acredita que tudo que acontece na nossa vida psíquica é determinado. Não existe acaso, não existe uma inovação absoluta. Tudo está determinado. E isso eu acho um ponto importante para a gente conversar depois, porque isso é tão forte na gente, porque a gente recebeu um pouco. Eu acho que essa ideia de Freud, ela emprega na gente quase que intuitivamente. O que eu quero dizer com isso? Que na clínica, você olha para o que o paciente diz, o sofrimento que ele está vivendo, o dilema que ele está atravessando, e a natural inclinação da gente, por conta dessa ideia, é procurar o encadeamento causal que desde os primórdios explica o que está acontecendo aqui. Essa é uma maneira de pensar determinista. A psicanálise é uma estratégia de compreensão e de intervenção determinística. Eu deixo a pergunta para o nosso debate. Muita gente dirá sim, outros dirão não, menos. Agora, vamos ver os argumentos para uma coisa e outra. Não é senhor nem da própria casa, né? Freud diz, e além do mais, não é senhor nem da própria casa. Não é senhor nem da própria casa, exatamente. Ele determina exatamente. Mesmo quando ele pensa que está mandando, na verdade, há uma outra coisa que o governa. E aí não importa se você diz que não, mas o que o determina é o inconsciente. Porque o que eu quero assim, sublinhar aqui é essa ideia de que há sempre algo antes que explica exaustivamente o atual, o hoje. E que, portanto, se vai ser tudo assim, mesmo a decisão que eu acho que é uma decisão livre, ela também já se explica porque foi causada por alguma coisa anterior. Ou seja, é uma lógica que torna difícil você compreender a irrupção do inédito, do novo, né? Do absolutamente inaugural, do evento que muda. E, no fundo, daquilo que a gente diz que é uma tomada de posição ética. Um atalho aqui. Porque todos nós sabemos a diferença entre o campo da moral e o campo da ética. Não importa as palavras, às vezes as pessoas usam com um sentido diferente. Vamos dizer, o campo da moral é o campo das regras, leis, costumes, aquilo que é o imaginário
no qual a gente é mergulhado, onde a gente aprende a ser o que somos. O campo da ética é um campo onde se dá um passo atrás, se reflete sobre aqueles valores, se fundamenta aqueles valores ou se critica aqueles valores, de modo que a posição ética é sempre aquela onde o campo da moralidade fica periclitante. E você tem que tomar uma posição, sem o conforto de estar assentado numa coisa já estabelecida. Código de ética médica é um termo errado, porque na verdade não há ética ali. Ali é um código moral que você tem que obedecer. A questão ética aparece no médico quando ele, por exemplo, tem um paciente de 22 anos que tem uma doença neurológica grave e que não tem melhora possível, ele vai morrer em 6 meses e ele diz: eu quero abreviar minha vida, eu tenho esse direito. A lei diz: não, não tem. O médico diz: eu vou lhe ajudar. A lei diz: não, não pode. Mas ele tem um compromisso com o paciente. E aí ele vai fazer o quê? Aí esse é o dilema ético. O dilema ético é aquele onde você não tem uma solução fácil. Como é que a gente pode imaginar um sujeito que enfrenta o dilema ético se ele for totalmente determinado? Seja pelo cérebro, seja por suas experiências mentais, conscientes ou inconscientes. Se ele é totalmente determinado, o dilema ético é impossível de ser assumido pelo sujeito. Ele simplesmente se comportará de acordo com algum encadeamento causal que ele antecede. Então, isso para mostrar como a questão é interessante, né? Bom, essa questão da relação entre determinação e liberdade, ela se tornou cada vez mais pregnante nas últimas décadas, a explosão de tecnologias que nos permite modificar, alterar, mergulhar no seio da natureza e modificá-la. De certa maneira, nós podemos hoje em dia já vislumbrar um momento da história social onde a natureza, ela deixa de ser aquilo que a gente imaginava, alguma coisa que nos antecede e nos determina, para que as determinações dessa natureza sejam mediadas pelos ideais culturalmente difundidos, né? As tecnologias de edição genética já existem e já estão sendo aplicadas, cada vez mais serão. O desafio do chamado movimento de enhancement, ou de aprimoramento, que é o uso de tecnologias para aprimorar funções naturais, memória, cognição, atenção, etc., já existe. Muita gente toma a Ritalina para melhorar a atenção para passar num concurso, né? Muita gente usa antidepressivos, não é exatamente porque estão deprimidas, mas é com a expectativa de que, como disse um psiquiatra em São Paulo uma vez, se as pessoas estão deprimidas, elas devem tomar antidepressivo. Se elas não estão deprimidas, se elas estão bem, elas devem tomar antidepressivo, para elas ficarem mais do que bem. E a expansão do uso de antidepressivos e de moduladores do humor, etc. e tal, se deve, hoje em dia, à expansão. Há muita gente que não tem exatamente o diagnóstico da depressão, mas tem essa aspiração de modificar-se causalmente, e você vai ficar mais feliz porque está botando uma substância que impulsiona esse tipo de experiência. Bom, essa possibilidade, ela torna mais dramática a relação entre determinismo e liberdade, e eu vou exemplificar esse drama na posição que um filósofo muito conhecido publicamente tem defendido, que é o filósofo alemão Jürgen Habermas, que certamente alguns de vocês conhecem, estão familiarizados. Jürgen Habermas é um filósofo, ele já tem 80 e tantos anos, é um filósofo, digamos assim, campeão da ideia da modernidade, a ideia de que nós precisamos defender a noção de que somos seres racionais, de que somos seres livres, e de que essa liberdade contrasta com a determinação natural, simplificando bastante o argumento dele. Ele diz, se a gente abandonar essa ideia de diferença entre o sujeito, a racionalidade livre, etc., e a natureza, nós vamos perder o essencial do que somos. Nós vamos perder a própria ideia de natureza humana.
Se a gente se deixar mesmerizar pelas descobertas da genética, das neurociências, etc. e tal, e chegarmos à conclusão de que tudo isso nos causa de maneira exaustiva, a gente vai perder aquilo que nós somos no nosso íntimo, seres livres, seres autônomos. Perderemos a natureza e, sobretudo, perderemos a natureza humana. Essa posição, que eu estou simplificando demais, no debate a gente pode estender um pouco maior, com mais extensão, ela contrasta com outra posição. Vou falar de um outro filósofo que tem um debate público com Habermas sobre isso, que é o esloveno Slavoj Žižek, que é um filósofo lacaniano que justamente, eu acho que o que eu gostaria de trazer para vocês, um pouco o que é a ideia dele. É essa ideia em relação a determinismo de verdade que eu quero trazer para a nossa discussão. O que o Žižek diz? Diz que o esforço do Habermas é inútil. Por que é inútil? Porque o avanço da ciência vai cada vez mais iluminar quais são os mecanismos que nos causam. E como eu estou dizendo a vocês, não é impossível imaginar um momento em que tecnologias de exploração do corpo humano permitam, como o experimento que eu citei aqui, permitam mostrar que 7 segundos, 12 segundos, sei lá, que você possa de fato antecipar o que alguém vai dizer, o que alguém vai sentir, o que alguém vai, a ação que alguém vai fazer. Vejam bem, para Habermas isso é um pavor, porque o que vai desaparecer? A simples ideia de que nós somos autônomos e livres. Para Žižek, não. Isso é um fato. Qual é o problema? Para Žižek, não é defender a liberdade contra a natureza ou a determinação. Para Žižek, o problema é como é que nós revemos as nossas concepções sobre o que seja a liberdade. É a gente renovar o nosso entendimento disso, não contra a ciência, mas a partir das descobertas dos reducionistas, as descobertas dos fisicalistas, desses que dizem para nós, olha, sujeito, self, etc., isso não existe. Por quê? Ele diz, porque, de fato, e eu acho que vocês vão concordar comigo, quando Francis Crick e Churchill dizem o self não existe, o eu não existe, eles têm razão. Mas têm razão até a página 4. Qual é a razão que eles têm? É a de dizer, isso Freud já dizia, o eu não está em lugar nenhum. O sujeito não está em lugar nenhum. Ele, por não estar em lugar nenhum, deixa de existir. A maioria das pessoas que pensam deterministicamente dizem, é óbvio, se não está em lugar nenhum, não existe. O nosso esforço tem sido, e tem que ser cada vez mais, o de encontrar argumentos para dizer algo que não tem substância, algo que não tem materialidade, pode ainda assim existir e ter potência causal. Ou seja, nós podemos ser determinados por coisas que não têm materialidade, não têm substância, neurônios, substâncias químicas, seja lá o que for. Nós temos que conseguir encontrar um tipo de argumentação que mostre como é possível pensar que a liberdade está associada a essa dimensão que não tem materialidade, mas tem potência causal. O que é que poderia ser a maneira de pensar essa potência causal que não tem substância material? Voltamos ao que eu tinha mencionado no início, a ideia de pulsão de morte em Freud é a pista que talvez ainda não tenha sido desdobrada com a riqueza que pode e deve, precisa ser feita hoje. A pulsão de morte entendida como a negatividade, a presença da negatividade radical. A presença de um princípio da negatividade radical que não só é importante para compreendermos a vida subjetiva. Todo mundo que está de alguma maneira familiarizado com a teoria lacaniana não tem dificuldade de compreender isso. Para os que não têm, isso é um pouco mais, exige um pouco mais de argumento. Portanto, como eu não sei como é a familiaridade de vocês, a gente pode no debate falar isso. Mas eu vou falar simplesmente de uma oposição que muita gente conhece, quem está entrando vai conhecer, que é a diferença entre enunciação e enunciado, entre o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado, ou do sujeito e do eu. Né? O que é essa distinção crucial? É a ideia de que a psicologia
quando ela fala do eu, Patricia Churchland, Francis Crick, neurocientistas, quando falam do eu, eles falam dessa dimensão da experiência psicológica de ser alguém. A minha identidade, o meu senso de pertencimento, as minhas aflições, as minhas fantasias, os meus desejos, tudo que compõe a minha psicologia, tudo que eu posso dizer sobre mim, e tudo que eu não digo porque está recalcado, mas eu posso vir a dizer, se isso vier à tona, tudo isso faz parte desses enunciados que eu sou capaz de dizer sobre mim. Isso é crucial para a gente? É importante na análise, na terapia? Na maior parte do tempo, é com isso que nós lidamos. No entanto, o que caracteriza seres humanos é a ideia da enunciação, é a ideia do sujeito. Eu posso dizer milhões de coisas sobre mim. Se vocês me dissessem, agora falem tudo que você pode falar sobre mim, eu poderia ficar aqui, sei lá, 2 horas, 10 horas, 2 dias, depende de cada um, né? Tem uns que ficam 5 minutos, tem outros que ficam tranquilamente 24 horas, 48 falando isso. Só que isso, a rigor, não tem fim. E a questão do sujeito de enunciação aponta para o que é que torna possível essa enunciação, essa profusão de enunciados. É essa instância que não tem materialidade, que é a condição de possibilidade de que eu faça enunciados. É isso que não tem materialidade, e vejam bem, não é materialidade biológica nem orgânica, não tem materialidade psicológica. É isso que quer dizer o sujeito vazio. É isso que quer dizer a negatividade na função do sujeito. É que tem alguma coisa que não existe, e por não existir, é que torna possível que as identidades imaginárias do eu sejam infinitas. Porque não tem um ponto de parada, não tem um limite, não tem alguma coisa que seja o eu. O eu é só o precipitado dos infinitos enunciados e produto de fantasias, das relações que eu tenho, é tudo isso. Agora, o que torna isso possível em humanos, não em outros animais, não em dementes, não em certas pessoas que perdem totalmente por um AVC a capacidade de exercício da memória, por exemplo. Tem um famoso paciente HM, quem leu Oliver Sacks conhece ele, perde a capacidade, ele teve um AVC aos 27 anos, nunca mais ele guardou nada na memória. Ele é um eu que se constituiu até os 27 anos, acho que é 27. Depois, ele não lembrava de nada. Cada vez que o Oliver Sacks entrava na sala, ele tinha que se apresentar, eu sou o Oliver Sacks, etc. E o Oliver Sacks diz assim, eu às vezes fazia uma coisa, uma maldade, eu pegava um espelho e perguntava, quantos anos você tem? 27. Aí ele mostrava o espelho, e o cara tinha um pavor de se ver um velho. E ele dizia assim, eu fazia essa maldade, mas porque eu sabia que na hora que eu tirasse o espelho, ele esquecia que tinha visto a imagem dele. Essa pessoa, a função de sujeito dele está eliminada. Eliminada por um motivo biológico. Então, mesmo essa função subjetiva, ela necessita de um substrato biológico. Sem um cérebro de uma determinada maneira, não rola. Né? Mas não apenas da necessidade dessa estrutura biológica. Exemplo, Kaspar Hauser. Todo mundo deve conhecer o caso do Kaspar Hauser. Quem não conhece? É um caso real, feito visível no filme do Werner Herzog, de um rapaz, de uma criança, um bebê, supostamente filho de um nobre bastardo, etc., e que é colocado numa cabana até os 18 anos, sem nunca ter visto ninguém, preso, nunca falou com ninguém. Davam ópio para ele, para poder dar banho, trocar de roupa, comida debaixo da porta, ele nunca viu ninguém. Aos 8 anos, ninguém sabe exatamente porquê, tira ele da cabana, ele vai para uma vila perto de onde a cabana estava, e tem um destino trágico, acaba morrendo. Ele não é, embora seja uma pessoa fisicamente rígida, ele não é um sujeito. Porque faltou a ele aquilo que torna o sujeito possível, a interação com o outro, com os outros e com o grande outro, a cultura, a linguagem. Então, vejam bem como é sofisticada essa construção. A ideia de que nós somos eus, ela depende, essa linha de raciocínio, de que haja algo que não é eu, sujeito, para que emerja aquilo que tem positividade psicológica, vejam, não só biológica, psicológica, que é a esfera do eu. Essa ideia que Zizek é um campeão,
Ou seja, a ideia, vou insistir, estou um pouco repetindo, porque eu sei que talvez seja uma ideia um pouco nova para todo mundo, é a ideia de que a maneira de compatibilizar, somos seres naturais, somos causados pela natureza, somos seres sociais, somos causados pelo imaginário do nosso tempo. Se eu sou um sujeito que nasceu no século XIX e eu sou filho de fora do casamento, eu sou um bastardo. E isso me causa de uma maneira que quem leu literatura do século XIX sabe como é que é. Hoje em dia, alguém conhece um bastardo aqui? Nos termos do século XIX, todo mundo conhece. Mas não há bastardos mais, né? Pelo menos aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Claro que no Brasil, no interior tem, nas Arábias também deve ter, mas a figura simbólica do bastardo causa. Então, nós somos causados por coisas materiais, com a nossa natureza, somos causados por coisas simbólicas, mas o que é importante é que nós, porque somos sujeitos, temos a vida subjetiva emergida e acionada por algo que é causa, mas é ao mesmo tempo uma causa livre. Livre por quê? Porque ela é em si negatividade. Vou tentar explicar isso de maneira diferente. Como é que é possível explicar isso? Modificando, aí o tema da nossa aula, a própria ideia do que seja liberdade. A ideia de liberdade, ela, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais ingênua, ela implica a capacidade do sujeito agir sem ser determinado, né? Eu faço aquilo que ninguém me determina a fazer. A ideia do que o Zizek diz é, isso aí não dá para você admitir. Por quê? Você tem que admitir que nós temos uma espécie de buraco na determinação. Tem uma esfera de nós que não é determinada. Isso, em termos do materialismo que ele adota, não dá para aceitar. De novo, como é que a gente então compatibiliza? Somos causados materialmente, somos seres naturais causados e, ao mesmo tempo, somos capazes de autonomia. Ele diz assim, o equívoco está em pensar que a liberdade é a possibilidade de você fazer o que você bem entender. Porque aí qualquer determinista vai dizer, isso é sua ilusão, você está sendo determinado por muitas coisas. Ele cita um autor, Francis Vega, que diz, o ato voluntário é aquele que você pode fazer se alguém lhe pedir. É um jogo interessante, veja bem, o ato voluntário é aquele que você pode fazer se alguém lhe pedir. Parece que isso é exatamente o oposto do ato voluntário, né? Mas ele diz não. Por quê? Porque ele vai rever a própria ideia de tempo para poder compreender a ideia de liberdade. E vai dizer que a liberdade, ela não é essa capacidade de você fazer o que bem entender, é ao contrário, livre de determinação. A liberdade é a condição que nós temos, pela nossa função de sujeito, de nos opormos a um conjunto de determinações. A liberdade é, portanto, você poder dizer não. A liberdade, ela é essencialmente negativa. Ela é essencialmente retrospectiva. Ela não é algo que começa agora e eu começo a fazer algo completamente livre da determinação que me antecede. Não. A liberdade é eu sendo determinado, num determinado ponto do tempo, eu olho e escolho, vejam bem, a ideia é forte, eu escolho que linha de determinação eu vou assumir. Ele exemplifica isso com um trecho muito bonito do Bergson, que eu não trouxe aqui, Henri Bergson, que é o filósofo francês, que no dia em que a Primeira Guerra Mundial estourou, escreveu um texto muito bonito, em que ele diz da estupefação e do deslumbramento ao mesmo tempo que ele teve com a eclosão da guerra. Porque ele dizia, agora que a guerra estourou, eu olho para trás e vejo as linhas que agora explicam por que deu nisso aqui. Não é porque o arquiduque Ferdinando foi assassinado naquele dia, isso é uma linha de raciocínio, mas quando eu olho para trás, depois que algo acontece, eu vejo as causas se encadeando até agora. Mas antes que isso aconteça, o que é o passado? Ou o que é qualquer momento do nosso tempo? O que é o agora? O agora é um horizonte de possíveis.
Por exemplo, eu posso parar de falar e dar uma de maluco aqui. E aí não sei o que aconteceria porque eu não vou fazer isso. Mas eu posso continuar falando. Eu prefiro continuar falando. Em cada momento do tempo, não há uma determinação causal apenas, um encadeamento de sequências que vão levar a um desfecho único possível. O tempo, ele é exatamente esse horizonte de possíveis que vão confluindo para esse ou aquele evento. O que é a liberdade? Para Zizek, apoiado em Hegel, Lacan e, claro, Freud. Que a liberdade é aquilo que nós, pelo fato de sermos sujeitos, pelo fato de sermos habitados por aquilo que Freud chama de pulsão de morte e que Hegel chama de negatividade, nós somos capazes de, nesse horizonte de possíveis, darmos um basta numa das cadeias que nos pode determinar. Ou seja, a liberdade não é a inexistência de determinação, não é um ato ex nihilo do nada. A liberdade é um voltar-se contra, é um dizer não, é uma maneira de assumir a determinação e aí conduzir, digamos, a construção de um presente e de um futuro de um jeito que sem essa determinação poderia ser qualquer outro. De certa maneira, a gente pode pensar, o diálogo clínico é um exercício que frequentemente tem esse eixo de ordenação. É claro, se nós não pensamos a terapia ou a análise como estritamente determinista. Porque se eu pensar como estritamente determinista, eu vou encontrar qual é a cadeia causal, qual é a interpretação que vai desvendar o que verdadeiramente esteve lá desde sempre explicando isso que está acontecendo agora. Se eu penso dessa outra maneira, que eu estou tentando aqui desenhar para vocês, olhar para o passado não é exatamente isso. Não é feito um arqueólogo. Mesmo um arqueólogo tem que interpretar, né? Mas não é feito alguém que vai desencavar uma verdade que já está lá oculta, simplesmente escondida da consciência. Ela é um processo no qual eu posso compreender todas as possibilidades determinísticas que me acompanham. E aí é o que acontece quando de repente você consegue ver a sua relação com seu pai de um ângulo que nunca lhe ocorreu. Nunca lhe ocorreu e poderia nunca ter ocorrido. Só ocorre porque você, diante do analista, é levado pelo diálogo, pela interpelação, a olhar as coisas de um outro ângulo e de repente esse outro ângulo olha para o passado e mostra uma realidade emocional vivida ali que pode começar a desenvolver uma cadeia causal diferente e por isso eu me desfaço daquilo que aparentemente era o inelutável desfecho da relação que eu tive com meu pai, por exemplo. Então, essa maneira de pensar a liberdade dessa forma é como se a gente pudesse dizer que o efeito, aquilo que eu vivo agora, quando tomado dessa maneira livre, postula a sua própria causa. O efeito é a causa da sua causa. Estão compreendendo isso? Não. Essa é uma ideia meio complicada mesmo do Hegel, a da postulação dos pressupostos. Quando eu digo que o efeito é retroativamente a causa da sua causa, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu me sinto diante de um determinado dilema hoje em dia, de um determinado sentimento, de uma coisa que me toma, e eu começo a investigar de onde vem isso, como é que se organizou isso na minha vida, que sentido tem, que cadeia de acontecimentos, interpretações explicam que eu esteja assim, eu não estou atrás de feito um detetive faz, né? O detetive, ele vai em busca daquela linha de sucessão de fatos e acontecimentos que diz, o culpado foi ele. E aconteceu assim, por isso o crime aconteceu dessa maneira. Na vida subjetiva é muito mais complicado do que isso, para o bem e para o mal. O que acontece é que o efeito, ou seja, o que eu vivo agora, quando eu olho para trás e eu sou capaz, e por isso a riqueza do diálogo clínico exige imaginação, exige ousadia, exige você não ficar muito submetido a regras canônicas. Nós não somos neurocirurgiões que têm que seguir protocolos. Nós somos uma mistura de médico e de artista, ars curandi. Nós não somos mecânicos do psiquismo, né? Quando a gente olha para trás, o que a gente deveria buscar
é exatamente tornar visíveis as múltiplas possibilidades que havia no passado e compreender qual foi a cadeia causal que levou para cá, mas tentando encontrar uma forma de olhar para o passado que, de repente, iluminando as coisas de outra maneira, permitam que eu assuma agora uma causalidade B, deixando a causalidade A para lá. Quando a interpretação é eficaz, é mais ou menos isso que acontece. Quando uma construção funciona, é mais ou menos isso que acontece. O sujeito toma uma posição subjetiva, né? Ele destitui uma posição subjetiva infeliz e adota um reposicionamento diante de si mesmo, diante de figuras importantes, primárias, diante do futuro, que são expressão da autonomia, porque ele não é apenas o resultado de cadeias das quais ele não é consciente, são expressão dessa autonomia, porque ele agora, não porque ele agora rompe com a cadeia causal, mas porque ele agora assume, reivindica, reconhece e torna performativa uma certa cadeia causal e não aquela a qual ele está submetido. Então, voltando ao... Eu não vou continuar argumentando, porque eu quero que a gente possa conversar. Resumindo, voltando ao início aqui da exposição. É possível a gente receber e responder ao desafio de Benjamin Libet, dos reducionistas, de Francis Crick Paul Churchill, que dizem: nós somos seres naturais e, portanto, parem com esse papo de self, de sujeito, etc. e tal. Isso não existe, isso é uma ilusão do usuário. É importante, mas ontologicamente não tem substância. É possível. Como é que a gente faz isso? Duas estratégias. Uma antiga, acho que a gente deve abandonar. A reivindicação de uma esfera da vida psíquica totalmente indeterminada. Aquela res cogitans cartesiana. Ou a alma, ou o espírito, ou uma subjetividade sartriana, como ele dizia, a única coisa, e o argumento é interessante, né? A única coisa que a gente não pode escolher é deixar de escolher. Nós somos condenados a escolher. Por isso ele dizia, nós somos condenados a ser livres. Para um determinista, isso não é um bom argumento. O que ele vai dizer? Você escolhe, mas na verdade você pensa que escolhe, a escolha já está sendo feita por outra instância. Você acha que escolhe, mas na verdade você está só assentindo, assinando embaixo de uma escolha que não é sua. Então, esse argumento não adianta para um determinista. Qual é o argumento que se pode construir contra a reivindicação determinística? Eu acho, pelo menos por enquanto, a mais persuasiva é essa que recorre à ideia da negatividade. A ideia da negatividade como na sua dimensão ontológica. Como é que eu vou dizer isso? Eu vou terminar agora. Eu falei aqui da negatividade no plano do psiquismo. A ideia de vazio, a ideia do sujeito. Não é só a psicanálise que tem essa ideia. Se você pega, por exemplo, o budismo, a noção de vazio no budismo é uma noção que, de uma maneira muito diferente dessa, aponta para isso. Para o fato de que tudo que existe pode ser infinitamente desdobrado em outras coisas. O que opera a possibilidade de existência de tudo o que há é exatamente aquilo que a gente não enxerga. Mais ou menos feita a matéria escura e a matéria visível, é aquilo que não há que torna possível o que há. Um exemplo que um biólogo dá, Terence Deacon, um exemplo dele, ele diz assim: o que é que forma um rio comparado com um lago? Um lago é uma porção de água cercada por todos os lados de terra. O rio, não. Quando a gente vê o rio, a gente vê aquele fluxo. Mas o que é que torna possível o fluxo e, portanto, um rio? É algo que não está lá. Não está lá visível. Mas é a inexistência de uma delimitação. É o vazio que torna possível o fluxo. A negatividade não é apenas uma categoria importante no campo do psiquismo do sujeito. Mesmo a biologia atual, ela começa a se apropriar disso. Um exemplo
são essas concepções cada vez, são recentes, mas cada vez mais difundidas, que desmontam a ideia de natureza que nós tínhamos até, pelo menos, o advento do genoma. A ideia da natureza como uma totalidade consistente. Digamos, a nossa visão espontânea da natureza. O que é a natureza? O cosmos. Você olha para o cosmos e você vê uma totalidade consistente, leis universais, causais, etc. e tal. Mas quando a gente olha o cosmos, a gente não olha a vida. A gente olha matéria. Quando a gente tem vida no planeta, o único lugar que a gente tem vida até agora é o planeta. Deve haver, eu acho que deve haver outros lugares. Mas até a vida que a gente conhece, ela já não se explica apenas pela materialidade, as químicas e as físicas que nos compõem. A vida é uma outra coisa. E a vida implica a ideia que antes, até os anos 60, a gente atribuía a subjetividade, ao sujeito, que eram o quê? Categorias de historicidade, identidade, imprevisibilidade, incerteza, fragilidade, inconsistência, furo, falta, tudo isso que a gente diz está no campo do sujeito, não está no campo da natureza. Pois bem, hoje em dia não é assim. Hoje em dia essas coisas estão adentrando o campo da natureza, por isso cada vez mais vocês vão ouvir falar de natureza incerta, natureza inconsistente, natureza, para usar a palavra lacaniana, natureza não toda. A ideia de que a natureza ela é muito mais uma gambiarra, muito mais precária do que as nossas teorias e visões dela nos fazem crer. Se você conversa com geneticistas de ponta, se você conversa com biólogos de ponta, eles não têm a ideia da natureza que a gente aprende na escola. Para eles a natureza é muito mais enigmática, é muito mais cheia de furos, de faltas, de inconsistências, de historicidade. Quase a gente poderia dizer, aquilo que caracterizava a subjetividade, hoje em dia ela é característica também daquilo que compõe o campo da vida. Pelo menos o campo da vida. Tem autores como Terence Deacon que dizem até antes da vida, no plano da matéria, mas nem vamos chegar lá. Apenas insisto em dizer isso. Voltando à questão central, determinismo e liberdade, a maneira que eu acho mais persuasiva de a gente insistir no nosso campo contra aqueles que tentam nos acuar, tentando eliminar a noção de sujeito e self, etc. e tal, é a de dizer, não há como pensar a experiência humana sem essa dimensão de subjetividade, ao mesmo tempo imanente, porque sem a natureza nós não somos seres inanimados, não somos seres fora da natureza, mas somos também autônomos. E essa coisa esquisita, aparentemente paradoxal, só é paradoxal se a gente ainda insiste em pensar natureza de um lado e cultura do outro, determinismo de um lado, liberdade do outro. Quando a gente começa a pensar na liberdade apenas como recusa de uma determinação, escolha de outra, a gente começa a abrir uma brecha na mente para pensar como é que nós podemos ser, ao mesmo tempo, determinados e capazes de liberdade. A terapia, a análise, começa então a poder ser vista como um campo de exercício dessa exploração da possibilidade, não de achar que nós podemos nos contrapor ao determinismo de tudo quanto é coisa, mas o de a gente poder assumir certas cadeias causais em detrimento de outras que são infelizes e que nos fazem sofrer. É uma espécie de experimento de como a gente pode inventar vidas mais interessantes, como diria o Winnicott, que a gente tem mais prazer em estar vivendo. Bom, era um pouco isso. Espero ter podido trazer para vocês um pouco do que é o interesse desse tópico da negatividade no entendimento desse dilema entre determinismo e liberdade. Espero que a gente possa trocar algumas ideias sobre isso. Obrigado. Uma pergunta. Para os cientistas, então, a instância que faria essa escolha seria o cérebro, pura e simplesmente. Uhum. Só. Que o cérebro teria uma capacidade de escolher. Sabe o que é que acontece? Se você lê os textos, é exatamente isso que eles dizem. Tem uma neurocientista brasileira que todo mundo conhece, Suzana Herculano, agora está nos Estados Unidos, né? Já veio aqui? Então, eu gosto muito dela, a gente já esteve junto muitas vezes, sempre discutindo, sempre se opondo. Por quê?
Né? É determinista estrito. Ela é determinista estrito. E ela tem essa coisa que é o seguinte: quando você pega um neurocientista no laboratório, ele dificilmente sai dali para fazer postulações sobre a vida psíquica. Ele está falando de neurônios, de serotoninas, de redes neurais, etc. E tal. Quando eles começam a querer falar para o mundo, ele começa a falar do cérebro adolescente, do cérebro das mulheres, do cérebro não sei o que lá. Aí a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Porque metodologicamente eles não têm os conceitos capazes de explicar como é que o cérebro funciona assim ou assado. O que falta a eles? De uma maneira geral, não todos, mas de uma maneira geral, esses reducionistas, deterministas estritos, falta a eles aquilo que em nós é axial, a dimensão constitutiva da alteridade. Da alteridade do outro, aquele que nos alimenta, investe amorosamente, etc. e tal, da relação com a alteridade. E da cultura, etc. e tal. Isso, metodologicamente, eles não podem admitir na pesquisa. Porque você não vai olhar para neurônios e pensar no simbólico. E pensar, não pode. Neurônios é neurônio. O problema é quando eles saem dos neurônios para pensar na vida subjetiva, aí eles cometem falácias. Por quê? Porque eles não fazem entrar no jogo da explicação neural esses aspectos dos quais nós temos descrições. Por que isso... Então, veja bem, diante de uma pessoa desse tipo, a gente pode ter duas atitudes. Uma é recusar. Você é um reducionista, não vale nada do que você está falando. Por quê? Porque a gente está falando aqui do que realmente importa na vida subjetiva. Eu acho essa posição, talvez seja até a majoritária. A gente defende uma espécie de oposição em relação a ele. Também é reducionista. Muitas vezes reducionista. Nada mais é do que o inconsciente. Porque é o sujeito, nada mais é do que o inconsciente e tal. É uma bobagem igual, eu acho. Então, qual é a estratégia mais interessante? Mais desafiadora, porque também a gente tem menos resposta. É de a gente dizer o seguinte: para compreender o próprio funcionamento neurobiológico do cérebro, a não ser que você esteja falando de um cérebro que não existe. Qual é o cérebro que não existe? O cérebro que não é encarnado num organismo. Um cérebro que não está num organismo que, por sua vez, está num contexto social, cultural, simbólico. Quando você fala o cérebro, já isso é estranho, porque o cérebro faz, o cérebro isso, o cérebro aquilo, já é uma coisa que escotomizou esse elemento. Não existe o cérebro. Há sempre cérebros, como se diz em inglês, embodied e embedded. Fora disso, ela é uma abstração. Inútil? Não, não é inútil. Eu posso utilizar isso desde que eu saiba que quando eu estou falando do cérebro, sem essa inscrição no mundo, eu estou fazendo um recorte metodológico que só serve para descrever como é que redes neurais funcionam. Mas vejam bem, o que há de interessante hoje em dia, com a epigenética, os estudos de neuroplasticidade, etc., é que mesmo para compreender como é que um cérebro faz assim ou faz assado, eu não posso olhar só para ele. Há muitas pesquisas interessantíssimas sobre isso. Tem uma pesquisa que eu sempre cito, porque eu acho muito eloquente, eu acho que é um argumento muito persuasivo. Um grupo pegou crianças, olha como é simples, pegou 2 grupos de crianças, de 4 a 6 ou 7 anos, não me lembro exatamente. Eles pegaram esses 2 grupos de crianças, um grupo de crianças estudava piano pesado e outro estudava violino. O que eles queriam medir? Crescimento neuronal. Então o que acontece com as crianças que estudam piano? No piano você solicita igualmente, na complexidade dos movimentos, ambas as mãos. No violino não. Por isso eles escolheram esses 2 instrumentos. Porque no violino, se eu sou destro, é a minha mão esquerda que é exigida tal a qual a de um pianista. A mão direita não. A mão direita faz isso. É simples. Até eu posso fazer. Né? O que acontece como resultado da observação empírica? Vocês já podem imaginar, agora que vocês conhecem tudo sobre plasticidade. É que nas crianças que estudam piano, você tem uma espécie de calombo, um crescimento neuronal, que nas crianças que não estudam piano não existe, daquela área motora responsável pelo comando da mão direita e da mão esquerda. Porque quanto mais eu exijo, quanto mais eu preciso de neurônios capazes de aumentar aquela destreza, etc. Isso acontece, né? É fácil de compreender isso. Nas crianças que estudam violino, não. Se eu sou destro,
a minha área motora que comanda a mão esquerda vai estar crescida. A parte esquerda que comanda a mão direita, não. Por quê? Porque a sofisticação do movimento da mão não exige isso. Então, veja bem, isso significa o quê? Que estudo de piano, estudo de violino, modifica o funcionamento, não é só o funcionamento, é a estruturação biológica do cérebro. Agora, por que alguém vai estudar piano, uma criança de 4 anos vai estudar piano, uma criança de 4 anos vai estudar violino? Porque elas têm um ímpeto desde nascer de serem pianistas? Provavelmente não. Boa parte, e todo mundo aqui deve conhecer gente assim, foram estudar porque a mãe tinha o sonho de ser pianista e não foi, o pai acha violino um barato. Ou seja, essa é uma pesquisa neurocientífica que comprova uma tese psicanalítica, que é o desejo, às vezes até inconsciente dos pais, modifica o cérebro. Aliás, essa não é uma tese psicanalítica, mas é uma tese que a gente pode afirmar. O desejo inconsciente dos pais pode modificar o cérebro do filho. Porque eu posso querer muito que o meu filho seja o pianista que eu não pude ser, mas eu posso ser muito, assim, ter filhos de muita análise e tal. Eu sei que é um absurdo querer projetar minhas aspirações narcísicas nos filhos, mas ainda assim, o desejo inconsciente está lá. E ele pode, a despeito da minha boa vontade consciente, ele pode me fazer o filho fazer piano, está lá os calombos dos neurônios. Por quê? Porque eu inconscientemente quero que meu filho seja aquele que eu não fui. Vocês vejam só, isso é uma coisa que um cientista capaz de se abrir para as evidências que ele levantou é capaz de admitir. E mostra como o diálogo entre o campo da ciência da subjetividade e o campo da ciência do cérebro não são incompatíveis. Ao contrário, se há uma coisa que pode fazer avançar, sobretudo o campo das neurociências, da neurologia, é a inscrição dessas temáticas, desses conceitos que são caros a nós e que podem tornar mais elucidativos os resultados e evidentemente, de montar programas de pesquisa interessantes para compreender a participação do cérebro na produção, na constituição da vida subjetiva. Agora, se você é um neurologista que começa a dizer que o cérebro foi o meu cérebro que resolveu que eu sou botafoguense, coitado do meu cérebro. Eu não posso acusá-lo disso. Meu pai era Botafogo. Pois é, aí acontece esses desvios, mas aí isso já é quase uma patologia. Eu acho. Então é uma anomalia. O normal é... Quer dizer, normal. O mais comum é que isso se dê por razões dessa natureza, não tem nada a ver com o cérebro, né? Assim como muitos outros exemplos a gente pode dar. Existem alguns neurocientistas de ponta que dialogam, que leem Freud, né? Alguns que leem Lacan, que dialogam com a psicanálise, com a fenomenologia também, muitos. Fundador da neuropsicanálise, né? Um dos fundadores da neuropsicanálise. O Max Soms. Max Soms. A neuropsicanálise é um projeto que tenta estabelecer essa ponte. Mas a neuropsicanálise, ela própria, ela é um espectro, né? Você tem desde uma coisa muito interessante, que tem um autor chamado Adrian Johnston, que é um filósofo lacaniano também americano. E ele fala de uma neuropsicanálise lacaniana, que para um lacaniano, se tiver um lacaniano aqui, ele vai arrancar os cabelos. Porque se é uma coisa que não combina, é neuropsicanálise com Lacan. Mas ele argumenta de maneira muito forte. O argumento dele vai um pouco nessa direção. Dizer, o que seria essa, que ele chama de neuropsicanálise lacaniana? Seria uma neurologia que leva em conta aquilo que a teoria lacaniana tem e que a biologia não tem. A noção de sujeito, de negatividade, e isso que explica por que o desejo inconsciente do pai é capaz de modificar o cérebro de uma criança. Isso é o que ele diz, é uma espécie de cenário interessante de a gente procurar compreender. Veja bem, porque isso significa que a gente tem que abrir mão de algum conceito nosso? Não. Alguns talvez, mas no cerne, o que há em jogo é a possibilidade de a gente poder adentrar num diálogo de igual para igual e procurando contribuir para o aperfeiçoamento dessas pesquisas, que podem ser metodologicamente reducionistas, mas não
ontologicamente ou metafisicamente reducionista. Não sei se vocês estão familiarizados com essa diferença entre reducionismo metodológico e reducionismo explicativo, metafísico ou ontológico. A diferença é a seguinte: se você faz ciência, não há como não ser reducionista. Nós somos reducionistas. Em que sentido? É que quando você olha para uma pessoa, imagine alguém que está mal vestido, meio sujo, barbudo, não toma banho, não quer comer, se acha um fracassado, tem vontade de morrer, não tem vontade de se hidratar, etc. Bom, uma pessoa como essa, nós vamos olhar e nós vamos descrever aquilo com o nosso vocabulário. Nós não vamos falar de serotonina, nem de dopamina, nós não vamos falar de conexões de classe, nós não vamos falar nada disso. Nós vamos falar desses termos que nós temos e que ajudam a elucidar essa dimensão psicodinâmica da vida subjetiva. Se eu sou um neurobiólogo, ele não vai poder usar essas noções que eu tenho. Ele vai usar as outras noções. Ele vai usar redes neurais, jogo de hormônios, ele vai usar outro tipo de vocabulário. Se eu sou um fenomenólogo, a mesma coisa, ele vai usar a experiência na primeira pessoa. Não vai usar nem neurônios, nem vai usar inconsciente, do desejo do inconsciente, não vai usar isso. Ele vai usar um outro vocabulário. É esse procedimento de você reduzir a complexidade de um fenômeno a um determinado tipo de vocabulário, isso é o reducionismo científico. E ele é muito importante, inclusive, de ser deixado claro. A pior coisa, porque é um obstáculo ao crescimento do conhecimento, é o ecletismo. Você mistura um pouco daqui, mistura um pouco dali, então faz aquela salada, faz aquelas... Está cheio, vem na internet explicações sobre tudo, de tanta maneira. Isso não interessa, você não tem consistência. Então é preciso que a gente tenha a nossa caixa de ferramentas. Neurocientistas têm outra caixa de ferramentas. E fenomenólogos, outra. Terapeutas cognitivo-comportamentais têm outra. Eles não estão errados, porque não existe uma maneira errada de descrever a vida psíquica. Por quê? Porque não existe nenhuma certa. Ou a gente vai dizer que a teoria psicanalítica da experiência humana é a certa. Não existe. Isso é uma ilusão. Ela é, a gente pode dizer, a mais interessante, a mais complexa, aquela com a qual eu mais me identifico, aquela que é mais rica em consequências. E eu posso ter argumentos para tentar persuadir as pessoas nessa direção. Mas dizer que é certa, dizer que a teoria ela espelha a natureza, isso é uma ilusão que acredita que a linguagem, o espírito, a mente pode espelhar a natureza. Isso não existe. Só Deus é capaz de fazer isso. Nós não somos ainda. Então o que a gente faz é construir uma malha com nossos conceitos, a gente joga no mar da realidade, como dizia Novalis, e o que a gente pega são os resultados da pesquisa psicanalítica. Se eu pego uma malha neurocientífica, eu jogo lá, eu pego resultados da pesquisa neurobiológica. Então, o que é interessante é a gente poder compreender como é que nós podemos utilizar os nossos conceitos para poder aproveitar o reducionismo metodológico dos neurocientistas. O que é o nosso objeto de crítica e deve ser? O reducionismo explicativo, ontológico ou metafísico. Ou, o termo mais comum, eliminativista. É o que diz, como Francis Crick, você não é nada mais do que um pacote de neurônios. A chave aí é o nada mais. Porque cada vez que eu uso nada mais, eu estou eliminando todas as outras descrições possíveis como legítimas, como epistemologicamente válidas. Mas isso é o Francis Crick falando da neurobiologia. Mas você encontra psicanalistas falando da mesma coisa, só que do ponto de vista da psicanálise. Está todo mundo errado, só quem de fato descreve a vida subjetiva com pertinência, etc., e com compromisso ético, somos nós. É um reducionismo explicativo do mesmo modo. Então, é esse reducionismo explicativo que é o nosso adversário teórico. O outro reducionismo metodológico, não, nós também devemos ser adeptos dele. Bom, já estou falando demais. Como você fala aí, Spinoza vem Nietzsche, né? Que é o terceiro gênero de Spinoza. E a figura do anarquista, realmente, Nietzsche, não tem alguma coisa a ver com outros dirigentes? Uma outra coisa assim? Tem sim. Acho que ele é uma carta dentro das seguidas. Tem. Eu vou até ler aqui uma coisa que eu trouxe, mas não li, que é uma passagem do Spinoza, que é interessante porque mostra a proximidade e talvez uma certa diferença que vale a pena sublinhar. Spinoza. Os homens se enganam quando se julgam livres. E esta opinião
consiste apenas em que eles têm consciência de suas ações e são ignorantes das causas pelas quais são determinados. Vejam que é o mesmo pensamento do Freud nesse sentido, né? O que constitui, portanto, a ideia de sua liberdade é que eles não conhecem as causas de suas ações. Freud diria, é o inconsciente, o neurologista diria, é o cérebro, o raciocínio é o mesmo. Com efeito, quando dizem que suas ações dependem de sua vontade, dizem meras palavras, das quais não têm nenhuma ideia. Quer dizer, e é famosa a afirmação de Spinoza de que a liberdade é o reconhecimento da necessidade. A proposta que o Zizek tem, ele mesmo diz, é pegar Spinoza e fazer uma torção hegeliana. O que ele quer dizer com isso? É dizer, a liberdade, ela não é apenas o reconhecimento da necessidade, ela é o reconhecimento da necessidade no espectro de necessidades possíveis e o embarreiramento de uma e a permissão da outra. É esse adendo que o Zizek sugere, a partir de Hegel, à ideia do Spinoza. Né? A ideia de que é possível pensar de fato a liberdade, não como uma ilusão, não como ignorância, mas a liberdade como sendo um não seletivo, digamos assim. Né? Mas assim, você critica um pouco o Levi, o terceiro gênero de cálculo, que parece. E a figura da Zaratustra também, na certa forma, de Nietzsche, né? Sim. Lá pro rebanho, né? Não tem jeito, o super-homem ainda está muito distante. E ele joga a toalha. Vai ficar 10 anos lá na montanha. Então, de alguma forma, tem algo a ver com o que você está falando. Aí, ninguém foi perguntar. Então, agora estou pensando mais organizado. E atualizada pelos desafios do avanço das ciências materialistas, né? Que encontram cada vez mais argumentos para dizer somos determinados. O que um médico, um biólogo desses diria da psicossomática? Por exemplo, no sentido assim, né, vamos pensar a psicossomática como justamente um intercâmbio entre o corpo natural e o psiquismo, vamos dizer assim. Você diz um biólogo mais... um médico desses, um biólogo, um desses eliminativista? Isso. Não, o eliminativista eu acho que tenderá a estender o raciocínio para o campo da psicossomática. Se eu fosse um eliminativista, eu diria, o campo da psicossomática, a própria ideia de psicossomática, ela é um testemunho da nossa ainda ignorância a respeito da complexidade dos fenômenos somáticos. Por quê? Porque o psiquismo é um campo que a gente só mantém porque a gente ainda não conhece devidamente o campo do somático, do corpo. Quando a gente conhecer, e a gente cada vez mais conhece e vê como ele é complexo, como é incerto, etc. e tal, tudo que a gente achava que a gente só pode explicar psiquicamente, a gente vai poder explicar biologicamente. Então, para eles, é uma questão, porque a questão é uma questão de premissa, entende? Se você tem a premissa de que somos seres naturais e, portanto, causados, você vai encontrar as coisas. Você diz, não, mas isso aqui não explica agora, porque nós somos ignorantes. Daqui a algum tempo, tudo se explicará. E, portanto, a psicologia, a psicanálise, todas as suas formas, será varrida. Vejam que isso é uma tentação tão forte que Freud cedeu a ela. Freud, no Mais Além do Princípio do Prazer, ele diz, talvez um dia a química varrerá todas as nossas hipóteses artificiais. Não é? Vai adentro, varrerá todas as nossas hipóteses artificiais. É um momento fisicalista de Freud. Mas tem uma coisa um pouco incongruente, porque as descobertas tecnológicas mostram um mundo virtual, né? Que pra gente, eu acho que já pensa em psicanálise, é mais fácil, já tem essa elaboração da virtualidade, né? Do aonde está, não está, mas existe, né? E ao mesmo tempo parece que andou para trás em outro sentido, que aí quer materializar tudo. Você sabe que... É incongruente.
incongruente um pouco. Não é incongruente, é porque é complicado. É complicado por quê? Porque nem sempre a discussão, quando se dá, as pessoas estão discutindo, tem claras as premissas que estão em jogo. Você me lembrou um exemplo que o Zizek dá, que eu acho muito interessante, para explicar essa ideia de que o self, ele não tem materialidade, ele é uma pura imagem, ele funciona, mas sem materialidade. O exemplo que ele dá é da tela do computador. Você falou de virtualidade e tal, eu me lembrei da tela do computador. Porque a tela do computador, quando você olha para uma tela, o que é que você vê? O que está na tela. Na verdade, a tela, a imagem da tela, ela é produzida por circuitos, por coisas materiais. Mutatis mutandis, quando eu olho para você, eu não estou vendo a sua materialidade. Quer dizer, eu estou vendo, mas eu não estou interagindo com ela. Só se eu fosse psicótico, talvez. Não, é verdade. Porque o psicótico dispensa a ilusão da vida cotidiana. Né? Então, o psicótico pode ter experiências terríveis. Se, por exemplo, ele olhar para você e ele vê carne, sangue, nervuras, coisas que são a materialidade que nos constitui. Eu olho para você e crianças têm isso quando olham nos olhos, elas já não estão vendo mais o objeto físico, outros seres parecidos com eles, e já estão interagindo com uma coisa que emerge daquilo, é essa dimensão subjetiva. Então, quando você olha para um computador, você não está vendo circuitos, você não está vendo a matéria que constitui o vidro da tela, você não está vendo nada disso, você está vendo a imagem que aparece. O eu, o self, é mais ou menos assim. Não tem problema você dizer que não tem materialidade, porque a imagem também não tem. A imagem é um efeito que emerge da interação daqueles circuitos e materialidades todas. Então, de fato, essa imagem poderia mostrar como a aproximação do campo da virtualidade com o campo das neurobiologias deveria fazer com que as pessoas entendessem a importância dessa noção de self. Mas isso não é suficiente, porque você tem muitos neurocientistas e filósofos da mente, neurocientificamente orientados, que dizem, por exemplo, Thomas Metzinger é um deles. E ele diz o que é o eu. Ele diz, bom, o eu assim, não tem materialidade. Aí nós dizemos, ok, concordo, também não tem. O que é o eu para ele? O cérebro humano, para ele, é uma espécie de máquina de construção da realidade. Aí nós podemos concordar com isso. Né? Porque se a gente olha para... Eu olho aqui, eu vejo pessoas, cadeiras, água, coisa e tal, mas o que é que de fato é isso que me circunda? A pergunta não faz muito sentido, né? Por quê? Depende do meu plano de observação. Eu, quando estou olhando aqui, eu estou vendo isso que eu descrevi. Se eu adentrar um pouco mais, eu vou ver tecidos vivos. Se eu adentrar um pouco mais, eu vou ver átomos. Se eu adentrar um pouco mais, eu vou ver partículas subatômicas. Se eu adentrar um pouco mais, eu vou ver partículas quânticas. No fundo, o que nós temos ao nosso redor são forças. Isso que Deus veria se olhasse para o cosmos que Ele criou. Vocês viram Matrix? O filme Matrix? Lembra aquelas imagens em que o sujeito está olhando para uma tela de computador cheia de verde? Na verdade, aquilo é o que de fato é o mundo. Mas para as pessoas que estão em Matrix, elas veem assim, que nem a gente. Nós podemos estar em Matrix e não sabemos. É verdade, o barato do filme é esse. Porque nós podemos estar em Matrix e a gente não sabe. Então, para Thomas Metzinger, o eu é o que ele chama de o túnel do eu. O eu é uma coisa que emerge porque o cérebro é capaz de fazer um buraco no real, para usar um termo lacaniano. O real não é a realidade. O real é tudo que existe. A realidade é aquilo que nós somos capazes de reconhecer como existindo. Né? E nós temos a capacidade desse tamanho. Cachorros escutam melhor do que a gente. Águias enxergam melhor do que a gente. Golfinhos têm inteligência em certos aspectos maior do que a nossa. Tubarões cheiram uma gota de sangue numa piscina olímpica. Então tem animais que têm uma realidade muito diferente. Nós vivemos no mesmo espaço físico, mas a realidade é muito diferente, de espécie para espécie. E mesmo entre os humanos, vocês pensem um pouco a consequência desse raciocínio. O mundo que nós reconhecemos, a realidade que nós vivemos, não é a mesma de muita gente que mora na mesma cidade. Por várias razões que a gente conhece. Então, o que é o raciocínio do Thomas Metzinger? O cérebro, ele produz esse recorte no real, ele configura o real de modo que eu vejo o que é a realidade. E para ele fazer isso, junto com isso, ele cria essa ilusão de eu.
Por quê? Porque é econômico. Se eu ficasse o tempo todo tendo consciência de que o que eu estou vendo, na verdade, são partículas quânticas e depois partículas newtonianas, é impossível a vida. É impossível a vida. Eu preciso esconder isso. Eu preciso ter a ilusão de que eu sou uma coisa diferente disso. Eu preciso ter a ilusão de que eu sou o meu. Esse é o raciocínio dele. É muito persuasivo, mas ainda assim a gente tem que dizer, não, Metzinger tem um ponto onde falta alguma coisa. É por isso que essa discussão é interessante, porque mesmo quando você pega um cara como esse tão persuasivo, quando você vê, mas ele começa a explicar, por exemplo, psicopatologia, sem o recurso ao sujeito. Aí a gente diz, não, a gente tem boas razões para acreditar que a noção de sujeito ela é crucial. Não só para nós, mas para qualquer tipo de descrição que queira realmente ter uma visão complexa do que é a subjetividade humana e dos problemas que a gente tem na clínica, psicopatologia. Sem a noção de sujeito, você não tem psicopatologia. Você tem transtorno. Não é à toa que em 1980 a psiquiatria mudou e incluiu essa ideia de transtorno. É porque foi nos anos 70 que a psicanálise e a fenomenologia foram varridas da classificação psiquiátrica. E é muito diferente você pensar em transtorno, porque transtorno é um desvio, é uma falha. É mais ou menos... Os pacientes às vezes dizem isso, né? Meu filho começou a dar defeito. Mas é uma metáfora muito feliz, porque ela expressa o imaginário do nosso tempo. É um exagero, mas é mesmo. Porque o transtorno é um defeito. Não é uma psicopatologia, porque psicopatologia implica uma coisa que é a noção de defeito, inadequação, desadaptação. Não tem, que é a noção de pathos. É a experiência de divisão, de incongruência, de dilaceração. Isso não é só desvio. Isso é uma experiência que você só consegue explicar direito se você tem esse tipo de noção que para nós é axial, que é a noção de sujeito. E, portanto, também junto vem a noção de liberdade. De novo, não a liberdade da res cognitas, mas uma liberdade inscrita no campo da determinação natural. Isso aqui é interessante porque torna possível um diálogo de igual para igual, e que os biólogos não podem simplesmente descartar como sendo você é um dualista cartesiano, não dá nem para conversar com você. Então, você é um idealista absoluto, não dá nem para conversar com você, porque eu sou naturalista, eu sou materialista, eu não acredito em alma do outro mundo, em alma penada. Aí você tem que dizer, não, também não acredito em alma penada. Mas, quando eu olho para a natureza, eu vejo negatividade. Quando eu olho para a vida psíquica, eu vejo negatividade. O que quer dizer isso? Eu vejo a potência causal de coisas que não têm existência material substantiva. É a isso que a gente se refere com o céu. Então dizer que isso não tem substância, que eu não existe, ok, não há problema nenhum. Eles chutam, nesse caso, cachorro morto. Porque nós também não deveríamos acreditar nisso. Nós deveríamos dizer, tá certo, isso não existe. Se você, quando diz não existe, significa que não tem existência material. Mas aí a pergunta é, de novo, a premissa. Tudo que existe tem necessariamente existência material? Aí a gente vai dizer, não. E aí entra esse conceito meio maluco, mas é muito interessante, do negativo, da negatividade, da noção de morte, etc. Bom. Obrigado a vocês. Olha, você fez várias coisas para Vai virar com bode chato. Eu vou bem. Que perrengue que a gente viveu. Hoje ri.